O que o verão significa para você? Para algumas pessoas, a chegada do verão é o momento das férias escolares, de curtir com a família, de poder ir para a praia, colocar o pé na areia e aproveitar o sol. Mas para uma parcela muito grande da população brasileira, a chegada do verão significa também a chegada das chuvas. E junto com ela, chegam sentimentos de medo e dor. Enchentes, deslizamento de terra, desabamentos, morte e muito desespero. Cerca de 9,5 milhões de brasileiros moram em áreas de risco de enchentes e deslizamento de terra. 9,5 milhões de brasileiros é um número maior que toda a população da Suíça. 9,5 milhões de brasileiros é praticamente 2 vezes a população da Dinamarca. E aí, eu gostaria de um exercício aqui. Será que é aceitável toda a população da Suíça morar em uma área que está sujeito a deslizamento de terra, a enchente? Se não é aceitável na Suíça, por que nós aceitamos esse número no Brasil? Eu trabalho nessa área já há algum tempo, mais de décadas, e uma visita técnica marcou a minha vida. Essa visita ela tinha o objetivo de conhecer aquela área de risco para que a gente pudesse fazer uma proposta comercial e participar de uma licitação. Quando eu cheguei nessa visita, eu vi uma casa. A casa não é exatamente essa que vocês estão vendo no painel, mas essa foto é muito comum de você ver esse tipo de residência quando você vai numa área de risco. A gente tinha o talude. O que é um talude? Você tem um maciço, vou falar morro aqui, que fica mais fácil de entender. Você tem um morro e esse morro é cortado. Esse morro cortado é um talude. Ele é cortado, muitas vezes, para que seja possível encaixar uma casa. E aí, entre a casa e o talude, a gente tinha um espaço. Não era um espaço muito grande, ele tinha 15, no máximo 20 centímetros. Eu não conseguia entrar de lado, quem dirá de frente. Então, analisando ali aquele talude, vendo as trincas, as fissuras, procurando ali se tinha algum lugar que percolava água, dentro daquele espaço pequenininho eu pude olhar de longe e vi que tinha uma fissura, que tinha uma trinca, e parecia que percolava água, só que não dava para eu entrar para chegar perto. Mas bem em frente àquele ponto, tinha uma janela, a janela dessa casa. Uma casa parecida como essa. Estava nessa visita eu e outros técnicos de outras empresas que tinham também interesse em realizar aquele trabalho, além da equipe da Defesa Civil, que era responsável por aquela comitiva. Junto conosco estava a dona da casa. Ela já tinha sido avisada pela Defesa Civil dos riscos que ela corria, então ela estava ali muito interessada em saber quais eram os perigos. Eu perguntei para ela se eu podia entrar na casa para dar uma olhada naquele ponto específico. Ela consentiu e eu entrei na casa. Quando eu entrei na casa, eu já senti uma energia boa. Uma casa muito pequena, uma casa de quarto e cozinha, mas organizada com muito amor. Ela me dirigiu ao quarto, eu cheguei na porta do quarto e vi a janela. E da janela, eu vi o talude. Dentro do quarto, embaixo da janela, tinha um berço. Eu me dirigi à janela e olhei para o talude e vi ali todo o risco e perigo envolvido. Foi mais forte do que eu, e eu não consegui não olhar para dentro do berço. Eu olhei para dentro do berço, e dentro do berço tinha um bebê. Da mesma cor, do mesmo tamanho, e tão lindo quanto as minhas filhas. Minha filha mais nova tinha acabado de nascer, e olhar aquela situação, olhar aquele perigo, olhar o que aquela criança estava enfrentando, me deixou em choque. Eu fiquei congelado ali do lado. Aquilo foi um coice no meu peito. Imaginar que uma criança como a minha estava sofrendo aquele tipo de situação. Nesse dia, minha vida mudou. Nesse dia, eu decidi que algo era preciso fazer. E não mudou, a minha vida mudou, a minha visão não mudou por algo muito difícil e complexo, não. Foi uma coisa muito simples. A toda e qualquer chuva, aquele bebê corria risco iminente de morrer. E eu fiquei ali, congelado, muito emocionado. A mãe que me acompanhava também se emocionou. E ela, já em lágrimas, correu na minha direção e disse: moço, pelo amor de Deus, não fala que a gente tem que sair daqui. A gente não tem para onde ir.
Nesses casos, quando um técnico identifica esse tipo de risco, o correto a se fazer é avisar as autoridades, inclusive por escrito, de todo o risco e de todo o perigo que existe. Por mais que o pedido daquela mãe fosse legítimo, e eu sei disso, eu não poderia deixar aquela família, aquela casa, aquele bebê tão parecido com as minhas filhas, ser soterrado no caso de uma chuva mais forte. Todos os anos, no Brasil, acontecem desabamentos de terra. Todos os anos a gente sabe. E quando a gente olha na TV e vê esse tipo de coisa acontecendo, nós vemos os bombeiros, nós vemos os voluntários atuando nessas áreas de risco, o sentimento de compaixão misturado com culpa nos invade, enquanto nós estamos ali na nossa casa, protegidos da chuva. E nesse momento não existe nenhuma população que é mais solidária do que a população brasileira. Nós mandamos água, nós mandamos Pix, nós mandamos roupas, nós mandamos mantimento. E é importante, sim, que a gente faça isso, pois nessa situação de total falta de dignidade, onde as pessoas estão literalmente na lama, é importante que eles recebam uma ajuda. Mas se nada diferente for feito, a notícia não é boa. No próximo ano vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Quando acontece esse tipo de coisa, a gente vê o comportamento das autoridades. Eles não têm coragem de olhar no olho daquela mãe que perdeu seu filho, que perdeu a sua filha. Eles não têm coragem de olhar no olho daquela criança que perdeu o pai e a mãe e que agora vai ser órfão. Tem um comportamento padrão. Eles entram no helicóptero e fazem um sobrevoo na região. Depois eles descem e dão uma coletiva de imprensa e normalmente a frase que é dita é: foi um desastre natural, foi força da natureza. Não existe nada de natural em um fato que vocês que estão aí e eu que estou aqui já sabemos o que vai acontecer. É só chover que essas pessoas vão morrer. Essas pessoas são invisíveis. Elas só aparecem quando viram estatística. Elas só aparecem quando elas são corpos debaixo da lama, literalmente. No meio do ano, agora no Brasil, o governo federal fez um corte de 99% das verbas para obras de mitigação de desastre natural. A verba, que já era pouca, 2,8 milhões de reais, agora é uma verba de 25 mil reais. Segundo o próprio projeto, essa verba é suficiente para atender 2.000 pessoas. Nós estamos falando de quase 10 milhões de pessoas, que é a mesma população da Suíça, e o governo propôs uma verba de 25 mil reais para atender 2.000 pessoas, que eu não sei se é suficiente nem mesmo para fazer o sobrevoo, pois eu nunca andei de helicóptero. A gente pode pensar ainda que o corte foi feito porque 2022 pode ter sido um ano calmo. A gente não teve muitos acidentes. Em 2022, nós temos o recorde dos últimos 10 anos em acidentes e mortes por desabamentos de terra e inundações. Nos últimos 12 meses, mais de 600 pessoas já morreram nesse tipo de situação. Quando eu falo nos lugares, as pessoas me perguntam sobre culpados. Quem são os culpados? Os culpados são todas as pessoas que ocupam a esfera de poder, executivo, legislativo e judiciário, que precisariam cumprir as nossas leis existentes, que são mais do que suficiente para que boa parte dessas mortes fossem evitadas. Nós temos um exemplo que acabou de acontecer. No mesmo momento em que a verba para obras de mitigação de desastres naturais foi cortada, também foi cortada a verba da educação. Porém, os professores, os alunos, a sociedade civil se mobilizaram, foram às redes sociais, fizeram greve e o governo voltou atrás. O ministro da Educação disse que as verbas para a educação em 2023 não seriam cortadas. Então, é esse tipo de movimento que eu gostaria de propor aqui para vocês hoje, que eu acho que é um caminho que a gente tem que fazer. Como eu já disse, eu estou nessa área há muitos anos, mas ainda assim eu lembro de ser muito pequeno e olhar na televisão e ver
pessoa sendo retirada debaixo de lama, debaixo de escombro. E como é a nossa proposta aqui hoje, o tempo espera. Já são praticamente 40 anos vendo esse tipo de situação acontecer. Só como engenheiro formado, eu tenho mais de 20 anos e o tempo me esperou a tomar a decisão de fazer alguma coisa para agir, de fazer alguma coisa diferente, de poder propor algo para que a gente evolua e possamos ajudar os nossos irmãos brasileiros que moram em área de risco. É importante trazer para vocês também uma visão de esperança, uma outra experiência, uma outra vivência, onde é possível fazer diferente. Início de dezembro do ano de 2014, o nosso escritório foi contratado para fazer um projeto de recuperação de uma área de risco. O nosso contratante foi um banco público que tinha financiado apartamentos populares naquele terreno que agora estava em risco. O nosso objetivo era fazer o diagnóstico do problema e depois propor um projeto de recuperação para aquela área. Para poder fazer o diagnóstico, nós fizemos um monitoramento, uma instrumentação geotécnica, que é algo muito importante, que não é feito e que pode salvar muitas vidas. Essa instrumentação geotécnica, esse monitoramento, ele consistia em fazer uma análise, instalar um instrumento dentro do solo que pudesse analisar o movimento do solo em profundidade, e a gente colocou um outro equipamento que media a pressão de água, que é o que faz derrubar o talude, que é o que faz derrubar o terreno. Dia 23 de dezembro de 2014, meu sócio, Ricardo Mirizola, me ligou e me disse a seguinte frase: Luciano, eu estou fazendo a análise aqui da última instrumentação e eu acho que vai cair tudo. Vamos correr para lá. Eu estava arrumando a mala para viajar com a minha família, deixei minha esposa, deixei minha filha, peguei o Ricardo, corremos para lá. No meio do caminho, nós ligamos para o cliente, pedimos para o cliente ligar para a Defesa Civil. Chegamos todos juntos. 10 edifícios, praticamente 500 famílias. De forma organizada e rápida, a área foi evacuada. O cliente levou os moradores para um local seguro e colocou todo mundo morando com segurança. E ainda naquela situação de desespero, nós ligamos para o nosso consultor, o professor, doutor Cláudio Maicovoli, mandamos a instrumentação para ele, e diante da nossa angústia, ele disse: meninos, se acalmem. Se nós tirarmos a água rápido, não vai cair. Sobre nossa orientação, o cliente contratou uma empresa que fez perfurações e colocou drenos, onde o objetivo era tirar a água. Vocês não têm ideia da quantidade de água que saía por aqueles drenos. Depois de muita água que saiu, nós fizemos uma nova leitura e o terreno estava estável. Nós tínhamos tempo agora para poder fazer a recuperação, tanto dos prédios como do terreno. Durante as obras de recuperação, eu voltei para aquele lugar algumas vezes. E uma parte dos prédios, que já não tinha mais risco, tinha sido liberada para que as famílias voltassem. E as famílias voltaram. E cada vez que eu ia lá, que eu via aqueles homens e mulheres entrando e saindo daquele prédio, a sensação que me invadia é indescritível. Não dá para falar para vocês o que é a hipótese de você poder ter feito algo que salvou a vida das pessoas. Por mais que aquelas crianças que estavam correndo para lá e para cá e passavam do meu lado e me deixavam emocionada, não tinha a menor ideia do que eu tinha feito. No Brasil, nós não temos uma grande diversidade de fenômenos naturais. Nós temos, sim, alguns pequenos ciclones que acontecem no sul e causam estrago. Mas aqui não tem tufão, aqui não tem vulcão, aqui não tem furacão. O risco de tsunami é muito baixo. Mas as chuvas vêm todos os anos e matam centenas de pessoas, como as mais de 600 pessoas que já morreram nos últimos 12 meses. Eu quero convidar vocês agora para a gente voltar lá, para aquela casa na Baixada Fluminense, aquela janela, aquele berço, aquele bebê, aquela mãe desesperada me pedindo e eu assinando o documento para que eles pudessem sair, e eu entrei no meu carro para voltar para casa. 5 horas de viagem da Baixada Fluminense até São Paulo, que é onde eu moro, e eu não conseguia tirar aquela cena da cabeça, pensando naquela criança, e eu dirigindo, e tem um fenômeno que acontece na minha casa.
todos os dias, quando eu chego, minhas filhas correm ao meu encontro, como se elas não me vissem há muito tempo, por mais que eu tenha levado elas na escola de manhã, e nesse dia não foi diferente. Minha filha mais velha pulou no meu colo, a pequena ainda era um bebê. Eu abracei minha filha no colo, eu fui até o berço, peguei o bebê, e ali, minha mulher chegou, sem entender nada, também nos abraçou. E naquela emoção eu tive a real noção do que é perder tudo que de maior valor que se tem na vida. E nesse dia eu tomei uma decisão, que era dividir com o máximo de pessoas possível um sonho. E hoje foi o dia de dividir com você, que está me ouvindo aqui. Que a gente possa se juntar, que a gente possa fazer a diferença, que a gente possa cobrar e que possa, como aconteceu na educação, a gente fazer algo diferente. Que o verão possa significar apenas calor e alegria para todas as pessoas. E que nunca mais um bebê seja soterrado dormindo no seu berço. Meu nome é Luciano Machado. Muito obrigado.